Muito bem, pessoal. Então, retomando o raciocínio. O conceito de relação jurídica é um conceito que envolve a associação, através de um vínculo jurídico contratual de pessoas, sejam essas pessoas naturais ou jurídicas. A natureza da relação jurídica se subdivide em relação jurídica de direito público e relação jurídica de direito privado. Na relação jurídica de direito privado, eu posso aperfeiçoar a relação jurídica no mundo jurídico sem a presença necessária, sem a presença obrigatória de uma pessoa jurídica de direito público. Então, vamos voltar para cá. A gente estava estudando o objeto de direito do estudo, objeto de estudo do direito, lato sensu. Lato sensu, o direito estuda a relação jurídica. A relação jurídica, associação de pessoas, naturais ou jurídicas, em torno de um vínculo jurídico contratual. O direito, como ciência, é ramificado em direito público e direito privado. Cadeiras de direito público são cadeiras cuja relação jurídica é necessariamente de direito público. Então, eu tenho, por exemplo, o direito tributário. Direito tributário, faz de conta que está escrito aqui tributário. O direito tributário é um dos ramos do direito público, é uma cadeira de direito público. Porque toda vez que eu imagino uma relação jurídica de direito tributário, num dos polos da relação, quem é que eu vou visualizar obrigatoriamente? O contribuinte. Mesmo que você nunca tenha visto direito tributário na sua vida, num dos polos da relação você percebe, está ali o contribuinte, seja pessoa natural ou jurídica. E no outro polo da relação, quem vai estar? O Estado, o poder público. Se a relação jurídica é baseada num tributo cuja competência para instituir e arrecadar é da União, vai estar lá a União, como imposto de renda, o IPI, etc. Se é um tributo cuja competência para arrecadar e instituir é do Estado-membro, e quem estabelece essa competência, a gente vai ver depois, é a Constituição, tipo ICMS, por exemplo, IPVA, então vai estar o Estado-membro no outro polo da relação. Se é uma relação de direito tributário baseada num tributo cuja competência para instituir é do município, tipo Imposto sobre Serviços, IPTU, então num dos polos vai estar o município e no outro polo o contribuinte. Então não dá para você imaginar uma relação jurídica de direito tributário sem a presença de uma pessoa jurídica de direito público num dos polos da relação. Não dá para imaginar e não dá para aperfeiçoar concretamente. Portanto, toda relação jurídica de direito tributário é uma relação de direito público, é uma relação jurídica de direito público. Isso tem que ficar muito claro. Até porque os princípios que regem o direito público nem sempre convergem com os princípios que regem as relações privadas, o direito privado. Agora, imaginemos uma outra situação. Imagine que você é proprietário de um imóvel e você quer estabelecer uma relação jurídica contratual a partir de uma locação. Você quer locar esse imóvel, você quer alugar esse imóvel. O imóvel é seu e você vai alugá-lo. Para você alugar esse imóvel, você precisa obrigatoriamente alugar esse imóvel para uma pessoa jurídica de direito público? Não, você não precisa. Você vai alugar o seu imóvel para quem? Para quem você quiser. Eventualmente, você pode alugar o imóvel para a União, para o Estado-membro, para o município, para uma autarquia, mas não necessariamente. Então, toda vez que, para que uma relação jurídica se materialize concretamente, ela não precisa de uma pessoa jurídica de direito público, num dos polos da relação, ora, então eu tenho uma relação jurídica de direito privado. Então, se eu fosse colocar o direito civil aqui, embora exista um grande conteúdo de publicização do direito civil, mas eu ainda coloco o direito civil aqui nesse ramo aqui em azul. O direito civil é uma cadeira própria do direito privado. Porque dentro do direito civil estão as obrigações, dentro das obrigações os contratos, e dentro dos contratos uma espécie de contrato que é o contrato de locação, de bem imóvel, tanto faz. Então a ideia é que você perceba desde já que nós vamos estudar aqui, o direito constitucional, ele está situado aqui. Olha onde é que o direito constitucional está. Ele está aqui na base do direito público. Então, eu vou botar aqui o direito
constitucional. O direito constitucional, ele é uma cadeira de direito público. Toda vez que a gente estiver tratando do direito constitucional, nós estaremos enfocando relações jurídicas, onde, num dos polos, eu tenho obrigatoriamente a presença do poder público. Toda relação de direito constitucional é uma relação de direito público. Então, a partir dessa concepção, a gente pode evoluir para outro conceito, o objeto de estudo das disciplinas jurídicas, de cada uma das cadeiras que compõem essa ciência, que é o direito, que é objeto de estudo stricto sensu. Então, vem para cá, olha aqui, outra expressãozinha em stricto sensu. Stricto sensu. Ou seja, ao contrário da expressão lato sensu, stricto sensu quer dizer em sentido específico. Em sentido específico. Lato sensu em sentido genérico. Então, o direito lato sensu estuda a relação jurídica, mas cada uma das cadeiras que compõem o direito estuda especificamente um objeto de estudo. Tem um objeto de estudo. Estuda alguma coisa de forma mais específica, ou relações jurídicas mais específicas. Então, o que o direito penal estuda? Estuda o fato criminoso. Basicamente estuda o delito, seja na modalidade crime, seja na modalidade contravenção. Esse é o objeto de estudo do direito penal. O que o direito tributário estuda? Bom, o direito tributário estuda o fato gerador e suas hipóteses de incidência tributária. Esse é o direito tributário. O direito administrativo, que também é uma relação jurídica de direito público, porque toda vez que você fala em direito administrativo, de um lado, quem você tem? O administrado, ou servidor público, não importa, pessoa natural ou administrado pessoa jurídica. E no outro polo, ou a União, o Estado, o município, o Distrito Federal. Administração pública federal, estadual, distrital, municipal. Não dá para você imaginar uma relação jurídica de direito administrativo sem que, num dos polos da relação, eu tenha a presença de uma pessoa jurídica de direito público. Pessoa jurídica de direito público. Então, direito administrativo tem como objeto de estudo a administração pública, a relação dela com os administrados, os seus princípios regedores, a relação da administração com os servidores públicos civis. Esse é o objeto de estudo do direito administrativo. O que o direito processual estuda? O processo, como é que o processo se dá, quais são os prazos, os atos processuais, seja o processo civil, seja o direito processual penal, enfim, seja o direito processual do trabalho. O direito do trabalho, segundo alguns autores, ele é uma espécie de ramo misto, olha para cá, ele ficaria aqui no meio, seria um terceiro ramo. Paulo Dourado de Guzmão defende essa ideia, porque é um direito que rege relações entre particulares, mas a partir de princípios de direito público. Mas, abstrair dessa discussão, eu particularmente entendo que o direito do trabalho é efetivamente um direito público e não um direito misto, porque vou ter ali como assistente, como presente, como participante da relação jurídica sempre o Estado protegendo o interesse do trabalhador, assegurando os seus direitos mínimos trabalhistas. Então, a ideia é que você perceba que, ao contrário, por exemplo, do direito civil, do direito disciplinar privado, do direito internacional privado, as demais cadeiras de direito são cadeiras de direito público, que estabelecem relações jurídicas entre pessoas jurídicas de direito público e outra parte qualquer, ou outra pessoa jurídica de direito público, ou uma pessoa natural, ou uma pessoa jurídica, ou uma pessoa jurídica de direito privado. Com isso, eu acho que já deu para você ter uma noção de que o nosso objetivo aqui, a partir desse momento, é especificar o conteúdo do direito constitucional. O direito constitucional, ele tem um objeto de estudo. Bom, qual é o objeto de estudo do direito constitucional, professor? O que o direito constitucional estuda? Bom, o direito constitucional estuda uma coisa que a gente vai passar a chamar de... Vamos lá. Constituição, política do Estado.
O direito constitucional estuda a Constituição Política do Estado. Mas o que quer dizer isso? E eu vou te pedir aqui uma gentileza. Se você tem algum preconceito em relação a essa expressão, por favor, abstraia. Vamos nos permitir aqui reaprender esse conceito. O direito constitucional estuda a Constituição Política do Estado. Eu vou começar por aqui. Eu vou começar por Estado. O que é Estado? Vou fazer a seguinte advertência, tá? O direito constitucional, ele não estuda o Estado. Quem estuda o Estado é uma outra cadeira de direito chamada Teoria Geral do Estado. O direito constitucional estuda alguma coisa que eu vou passar a denominar, que eu passei nesse momento a denominar, de Constituição Política do Estado. Acontece que, para que eu consiga entender o que é Constituição Política do Estado, eu primeiro tenho que entender o que é Estado para o direito. Repare, o que é Estado para o direito, não necessariamente para o direito constitucional. O que é Estado para o direito. O Estado, o que é Estado? Como é que o Estado se materializa? O que significa Estado? Bom, então o meu primeiro desafio vai ser esse, de conceituar juridicamente Estado. Porque conceituando juridicamente Estado vai ficar mais fácil compreender o objeto de estudo, o stricto sensu do direito constitucional, e a partir daí nós vamos começar a trocar ideias sobre a maneira do direito constitucional se comportar. Pois bem, o Estado é a associação de 4 elementos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui 1, 2, 3, 4 elementos. A soma desses 4 elementos me traz como resultado 1 mais 2 mais 3 mais 4 é igual a Estado. Então, o Estado, ele consiste na soma de 4 elementos que compõem o seu conceito, que a gente vai chamar de elementos essenciais ao conceito jurídico de Estado. Então, a partir do momento que eu consigo fazer essa soma, que eu somo esses 4 elementos, consigo identificá-los, o resultado dessa soma é o conceito jurídico de Estado. Não pode faltar nenhum desses elementos. Você pode até acrescentar outros se você quiser depois, mas esses 4 elementos são essenciais para que a gente compreenda o conceito de Estado. Então, a partir da próxima aula, a gente vai aprofundar, ou melhor, vai definir Estado. Até lá.